Olá, 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 bem-vindo, bem-vinda. Sou professora Roseli, informática, chegando aqui para a gente bater um papo sobre Microsoft Excel, planilha eletrônica, uso de função. E nós temos algumas funções usadas aí, né, pelas diversas bancas nas provas. Algumas funções mais frequentes, eu falo que são funções de todos os domingos, e a gente tem outras funções que acabam sendo não tão frequente nas provas, mas quando pinta numa prova, acaba dando aí uma desequilibrada na vida do candidato. Então, vamos conversar sobre algumas funções, já venho fazendo esse trabalho aí com você. Agora eu vou colocar uma função para você aqui, para a gente poder conversar. Qual função, Roseli, você vai nos apresentar? Nós vamos lá na guia Fórmulas, dentro para nós de biblioteca de funções, categoria texto, nós vamos usar a função para nós número de caracteres. A função para nós número de caracteres, ela retorna o número de caracteres presente dentro de uma célula. Então, quando a gente vai trabalhar com a função número de caracteres, a gente parte do princípio que existe um conteúdo dentro da célula. Esse conteúdo pode ser numérico ou alfanumérico. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, informática, ok? Conteúdo da nossa célula 1. E aí, aqui na minha célula D1, eu vou inserir junto com você a função número de caractere. Vou relacionar a célula 1 e vou fechar o parênteses. Então, a função, ela vai ler o conteúdo da célula 1 e vai contar quantos caracteres estão presentes na célula 1. Então, o que eu tenho lá? A palavra informática. INFORMA. O acento vai ser contado um caractere junto com a letra A. O T, o I, o C e o A. Então, quando eu pressionar Enter, o meu resultado será 11. Ou seja, existem 11 caracteres na célula A1. Eu venho aqui e digito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um valor numérico. E eu venho também, novamente, estabelecer o uso da função número de caracteres relacionado agora com a célula 3. Lembrar que a função número de caractere ela trabalha com uma célula, não com um intervalo. Então, ela vai contar, ela vai trazer como resultado a quantidade de caracteres relacionado naquela respectiva célula. No nosso exemplo, a célula 3. Então, ao pressionar Enter, nós vamos ter 6 caracteres. Então, lembrar, a função número de caracteres vai gerar para nós uma contagem e vai trazer quantos caracteres existem dentro daquela célula. Fazer uma observação que é muito importante, que o espaço em branco, ele também é um caractere. Então, vamos supor, aqui na célula 5, eu vou pressionar 3 vezes o espaço em branco. Ó, 1, 2, 3. E vou dar Enter. E vou vir aqui, olha, e vou chamar novamente a função número de caracteres e vou relacionar com a célula 5. Então, quando eu pressionar Enter, veja, eu tenho o resultado 3. Então, o que eu quero chamar a atenção sobre esse exemplo
é que muitas das vezes as bancas, elas criam bons enunciados e os candidatos não estão tão atentos àquela leitura que é necessária para a resolução da questão. Então, por exemplo, aparentemente, quando você olha aqui na célula A5, você não visualiza nenhum conteúdo, mas quando foi inserido a fórmula na célula D5, relacionando com a célula 5, o resultado foi 3. Então, significa que lá na célula 5 existe um conteúdo. Como não está sendo possível visualizar, a gente parte do princípio que nós estamos diante de espaço em branco, que muda toda a leitura e, claro, o resultado de uma questão. Outra linha bacana para usar a função número de caracteres é quando a banca ela não relaciona uma célula, e sim ela cria na sua sintaxe um conteúdo. Por exemplo, isso é muita sacanagem a banca fazer. Até vou fazer aqui com você o seguinte: eu vou apagar todo esse conteúdo, depois você pode abrir o seu Excel e treinar, fazer uso dessas linhas, que é muito bacana. Não precisa de, eu preciso de um conteúdo técnico, rico, não. Insere um conteúdo e pode ir treinando essas funções, que ao executar a ação, você vai perceber que ela é bem simples, e se pintar na tua prova, você vai fazer, igual eu falo para os meus alunos, vocês vão fazer a questão sorrindo, né? Poxa, legal, 10 minutos é muita coisa, tá louca, Roseli? 10 segundos também é pouco, mas 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, você já tem aí a questão resolvida, tá certo? Então, veja, eu vou inserir na célula 1 a função número de caracteres. Lembrar que você pode digitar em maiúsculo ou minúsculo. Eu vou abrir aqui aspas e vou colocar assim para vocês. B1, tá? Mais C1. Vou fechar aspas e vou fechar parênteses. Aí, vamos supor que a VUNESP te coloca uma planilha, estou falando da VUNESP, mas poderia ser qualquer ou quaisquer outras bancas. Te coloca exatamente um conteúdo na célula B1 e na célula C1. E aí você olha ali, poxa, tem uma soma. Muitas vezes o candidato vai até o valor da célula B1, vai até o valor da célula C1 e executa uma soma, e claro, tem aquela maldita alternativa e que está errada. Quando a gente trabalha dessa forma, a contagem de caracteres irá acontecer com o conteúdo que está entre parênteses, dentro do parênteses, né, entre aspas. Então, a contagem aqui para nós vai estar relacionada com B1 mais C1, ó, B1 mais C1. Então, quando eu pressionar Enter, eu tenho 5 caracteres. Vamos supor que a VUNESP coloca um valor 3 aqui e um valor 3 aqui. E vem, olha as maldades, né? E te apresenta uma fórmula dessa linha. Aí você fala, poxa vida, vai dar 6, né? E aí você tem a maldita alternativa errada, perde a questão, pelo fato de não ter conhecimento do uso da função. Então, a função número de caractere, ela traz como resposta a quantidade de caracteres presente em uma célula, mas não representa que só vamos trabalhar com uma célula específica. Podemos inserir conteúdo na estrutura da fórmula, ou seja, na estrutura da sua sintaxe. Lugar de relacionar uma célula, você relaciona um conteúdo dentro desse parênteses. Como é visto como um conteúdo externo, obrigatoriamente, deve estar entre aspas. Feito isso, o resultado chega. E o valor da célula não interessa, porque a função não vai gerar soma, subtração, nenhum tipo de cálculo. Ela vai gerar uma contagem para nós em relação a uma determinada célula ou em relação ao conteúdo inserido entre aspas dentro do parênteses que compõe a sintaxe da fórmula. Não esquecer que a função número de caracteres pertence à categoria de texto dentro da guia Fórmulas. Beleza? Ok.
não só deixar o conteúdo da função, mas eu vou vir aqui com você e vou apresentar para você uma questão que foi cobrada pela VUNESP. Estou trazendo aqui questão da VUNESP, mas a gente pode também pensar em uma outra banca ou outras bancas cujo resultado não vai mudar. Então, o que nós temos aqui para a gente começar a fazer essa leitura e resolução da questão? Eu gosto bastante de te apresentar uma informação, te apresentar um conceito, trazer aqui, no caso, uma função dentro da planilha e depois te mostrar uma questão também sobre aquele assunto. Nós vamos para uma prova onde a VUNESP trouxe faz um tempinho, mas a função continua viva e pode estar aí no próximo domingo da sua prova, tá bom? Então, nós vamos lá. Assinale a alternativa, vou dar um zoom aqui melhor aqui para nós todos visualizarmos. Assinale a alternativa que contém o valor obtido, então, que é o resultado, quando essa expressão, então já está mais bonitinha aqui para a gente, for digitada lá na célula B6 da planilha, nós temos a figura. E uma outra observação. Como é uma questão mais antiga, a VUNESP mencionou o Excel na sua versão 2010. Então, vou dizer para vocês, esse é um tipo de questão que, independente para nós de versão, ela está válida. Então, eu posso trazer essa questão para outra versão. 2013, 2016, 2019, 365, ou seja, quaisquer versões a gente vai ter o mesmo resultado. Beleza? Configuração para nós, ela é padrão. Então, nós temos aqui valores numéricos dentro das células. Valor 8 da célula 1, valor 21 da célula 2, valor 927 da célula 3, 1123 da célula 4 e 59 da célula 5. A fórmula apresentada, ela é qual para a gente? Então, nós falamos lá na estrutura da planilha da função número de caracteres. Então, nós vamos analisar, veja, a célula A3. Então, a célula 3 possui quantos caracteres? A função número de caracteres. Então, a célula 3, para nós, possui o valor 927. Então, quando a gente relaciona a função número de caracteres relacionado com a célula 3, o nosso resultado será 3. Então, eu tenho o 9, o 2 e o 7, ou seja, são para nós 3 caracteres. Aí, ela multiplica pela célula A1. A célula 1 possui o valor 8. Então, questão muito tranquila, desde que o candidato conheça a função número de caracteres. Então, nós temos 3 multiplicando o 8, lembrar que o 8 saiu do valor da célula 1 e o 3 saiu da contagem de caracteres existente na célula A3. 8 vezes 3, aí também não dá, né, para vacilar, na questão da tabuada. 8 vezes 3, 24 para nós. E aí, questãozinha de boa, resolvida. Alternativa para nós aqui, B será a nossa, vamos colocar aqui um confere, será a nossa alternativa correta. Beleza? Muito bem. Então, deixando aqui para você uma questão, um assunto para você inserir nos seus estudos, ou para revisão, ou para aprendizagem. Desejo bons estudos, o meu abraço, e a gente se encontra num outro momento. Tchau!